Boa noite, meus irmãos. Que bom que nós estamos aqui, encarnados, desencarnados, reunidos nesse tempo de oração, sendo atendidos, amparados. Então, neste momento, amigo Jesus, feliz por chegar nesta casa, nesse tempo de oração, receber do plano maior o amparo e ajuda para nossas dores, para nossas aflições. Sê conosco, Jesus, nesses instantes tão únicos em nossas vidas. Nos ampara, nos fortalece, abra a nossa percepção de entender, compreender tudo que vai ser falado nesta noite. Pedindo ao nosso companheiro José Domingues a inspiração e a intuição para a sua palestra. Ajuda-nos, Jesus. Ampara-nos. Em teu nome, que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar de volta aqui na sociedade. Tá? E o tema de hoje é emprego da riqueza. A base é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, e o livro Boa Nova, capítulo 23. Qual é a visão de riqueza que nós temos? No mundo material, são posses, são recursos, é poder. Pro mundo espiritual, a riqueza é nós estarmos aqui, encarnados, com possibilidades de desenvolver a inteligência e as qualidades da alma, como a benevolência, a indulgência, perdão, a humildade e a paciência. Nesse período de turbulência que nós estamos vivendo, dessa transição, nós vamos observar que é um período que vai passar. Está demorando um pouquinho, mas vai passar. Nós vamos entrar nesse novo mundo de regeneração em seguidinho. É fundamental, entretanto, nesse período, que nós tenhamos o nosso íntimo em harmonia, em tranquilidade, com o conhecimento que nos permita ver acima dessas agitações do campo material, para que a gente possa ter tranquilidade, ter segurança, saber que isso tudo faz parte do momento. Consolador prometido, presidido pelo Espírito da Verdade, ele nos recomenda nesse período que nós devemos nos amar. É o primeiro ensinamento. E nos instruirmos é o segundo ensinamento. Buscarmos esse conhecimento, aplicá-lo no nosso dia a dia, porque o período que estamos passando é um período bastante tumultuado. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. E no início desse capítulo, um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que preciso fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus lhe diz: acompanhe os mandamentos, vê se te enquadra com todos os ensinamentos. E ele diz: sim, me enquadro. Não? Então, pega os teus bens, vende e dá esses recursos aos pobres e me segue. Era dramático para o jovem, né? E para qualquer um de nós. Né? O que o jovem faz? Ele baixa a cabeça e sai. E Jesus, então, aproveitando aquele momento, ele diz para os discípulos: é bem difícil um rico entrar no reino dos céus.
é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E o capítulo, ele gira em torno da salvação dos ricos, da avareza e da parábola do mau rico, entre outros. A condenação da riqueza se firmara entre os discípulos. E Jesus, em muitas ocasiões, interviu para acabar com aquelas discussões. Tadeu queria impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe afirmava que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa, devendo tudo dividir com os importunados. E quando nos enganam, replicava Levi, conheço homens abastados que choram na coletoria como mendigos, para não pagarem impostos. Outros estendem as mãos à caridade pública, sendo proprietários de grandes extensões de terras. Estaríamos edificando o reino de Deus, nos deixando enganar? O antigo cobrador de impostos expunha a sua maneira de ver, mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinamentos, replicava com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas entre os discípulos, mas os deixava entregues aos seus raciocínios e aguardando, esperando uma oportunidade para um esclarecimento geral. Passava-se o tempo e as discussões continuavam. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 16, Jesus nos diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras palavras, aquele que vende sua alma pelo dinheiro não pode servir a Deus. Quando sentimos que a alma é dominada pela cobiça, pela ambição ou pela ganância, por tudo aquilo que é material, e ainda que faria qualquer coisa, a qualquer custo, para obter esses bens, é necessário avaliar os próprios princípios, pois estes estão absolutamente fora da razão e fora da máxima de Jesus, que não dá para se amar o dinheiro e amar a Deus. Muitos acreditam que o dinheiro deve servir apenas aos seus prazeres materiais, esquecendo-se de que deve estimular sua inteligência para servir ao próximo. Não devemos ficar alheios ao conforto que o dinheiro nos proporciona, mas utilizar a fortuna apenas para seu benefício é sinal de egoísmo e de orgulho. Como deve ser usada, então, a riqueza? Jesus nos orienta: amai-vos uns aos outros. Aquele que ama seu próximo certamente faz a caridade, praticando a beneficência e utilizando a riqueza em benefício daquele que possui menos do que ele. Aquele que é rico pode doar daquilo que lhe sobra, mas também daquilo que lhe é necessário. O rico pode ainda gerar trabalho, emprego, educação para aquele que muitas vezes não tem o que comer nem vestir. O Espírito Protetor, no item 12 do Evangelho, em 1861, desse capítulo 16, se diz:
e se surpreende, ele fica surpreendido ao analisar a posição do homem frente à riqueza. Quando considero a brevidade da vida, nos diz ele, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação que o bem-estar material tem para vós. Dais tão pouca importância e dedicais tão pouco tempo ou nenhum ao vosso aperfeiçoamento moral, que é o aspecto mais importante para a eternidade. Quase sempre colocamos o bem-estar material acima de nossa evolução espiritual, sem percebermos que a evolução espiritual e moral é a que realmente importa quando retornarmos à pátria espiritual. As atividades que o homem desenvolve utilizando a fortuna devem ser de interesse da humanidade e não para satisfazer suas necessidades exageradas de vaidade. Quantas tristezas e preocupações acumulam-se com aquelas pessoas cuja única preocupação é aumentar uma fortuna que muitas vezes é mais do que suficiente para viver. Há pessoas que a gente conhece realmente que ela tem todo o esforço, só sabe se dedicar em acumular. Se perder alguma coisinha ou doar alguma coisinha, a pessoa sente uma grande angústia, porque o propósito é sempre estar acumulando. Em Lucas 12:16, diz que tinha um rico que teve grandes colheitas. E com aquela abundância que veio, ele olhou para os depósitos, viu os depósitos pequenos e imaginou, vou derrubar esses aí, mandou derrubar aqueles depósitos e construir outros maiores. E ali ele colocou não só a produção que ele teve, mas também muitos bens dele. Depois que irei a mim mesmo, pensou ele, você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, e para quem ficará o que preparou? Então, aí a gente vê que essa possibilidade de relacionamento com o outro foi amortecida. Entende? A pessoa não desenvolveu. Todo aquele que negligencia, que faz pouco caso dos benefícios que poderiam ser levados ao seu próximo por meio da fortuna, por conta do seu orgulho e egoísmo, negligencia, faz pouco caso também do seu próprio espírito. Demonstra que se tornou escravo do dinheiro. O homem é apenas um administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos e que deverá prestar contas do que fez com esses bens utilizando o seu livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, na questão 814, Kardec pergunta por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar cada um de uma maneira diferente. E aí nós que estudamos, a gente vê que pela reencarnação, todos vão ter essa oportunidade de em algum momento serem ricos e em algum momento serem pobres. São provas escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Na questão 815, qual das duas é mais perigosa para o homem? As duas são difíceis,
A miséria provoca lamentação contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Na 816, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais recursos para fazer o bem? A resposta é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade eu vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A fortuna deve ser empregada para benefício dos semelhantes. É um meio para aliviar a fome, preservar do frio aqueles que não têm para onde ir ou o que vestir. Porém, tem mais mérito ainda aquele que utiliza a fortuna para prevenir a miséria, abrindo postos de trabalho a quem necessita e assim obter seu sustento com esforço, com dignidade. Chegara, porém, o dia da última viagem a Jerusalém, a última ida de Jesus. E a sua passagem em Jericó era aguardada com muita expectativa antes do suplício, antes da crucificação. Grandes multidões esperavam a passagem do Messias. Um publicano de nome Zaqueu queria conhecê-lo. Homem rico e prestigiado, muito enérgico, mas de pequena estatura, baixinho. Queria ver o mestre e não conseguia furar aquela muralha que estava em volta de tantas pessoas que estavam à volta do mestre. Pensou, correu à frente, num caminho que sabia que Jesus passaria, e subiu num sicômoro, querendo vê-lo. Ao aproximar-se o mestre, Zaqueu, do alto da árvore, o observava, o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado por sua simpatia. Surpreendido, viu que Jesus parou e lhe disse: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Felicidade imensa. Zaqueu quase cai da árvore de tanta alegria. O publicano de Jericó desceu e abraçou-se a Jesus. Ordenou providências para que Jesus e sua comitiva fossem recebidos em sua casa. E o mestre saiu dali, escutando atento as suas mínimas observações. Um grande escândalo para a maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si mesmo. Simão Pedro pensava intimamente: como justificar tudo isto, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Mas, em instantes, todos estavam na residência do publicano. Aproximava-se o crepúsculo. Zaqueu mandou servir uma leve refeição a todo o povo, sentando-se com Jesus e os discípulos sob um vasto alpendre. Conversavam sobre a nova doutrina
E sabendo que Jesus condenava as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia: Senhor, é verdade que me veem como um homem de vida condenável, mas desde muitos anos procuro empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que estão à minha volta. Vi aqui em Jericó muitos pais de família sem trabalho. Organizei diversos serviços de criação de animais e cultivo da terra. Até homens de Jerusalém vêm para cá em busca dos recursos. E Jesus falou: abençoado seja o teu esforço. Zaqueu feliz continuou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem disposição de servi-los. Fico feliz contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa, a sua consciência dedicada ao bem coletivo. Feliz, levantou-se e exclamou: Senhor, tão grande é a minha felicidade que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa prejudiquei alguém, vou indenizá-lo em 4 vezes. Jesus o abraçou com um sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Filipe e Simão não conseguiam ocultar suas impressões desagradáveis, aferrados que estavam às leis judaicas e vendo somente o sentido literal das lições do Messias. Estranhavam aquela afabilidade do mestre, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns instantes, Pedro e outros perguntaram: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho? Por que não se hospedaram numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em oposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Jesus aproveitou a oportunidade que estava esperando e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em míseros mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram, guardam seus tesouros na terra, e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades na ambição e no egoísmo, e por vezes atiram moedas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o depósito de Deus e são servos fiéis. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, se justificando, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem.
porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que nos ensinastes a amar. Filipe, respondeu Jesus, é necessário não viciarmos o sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre e em animais desamparados? E nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade ou um pai com os filhos lhe pedindo pão? Jesus acentuou: sim, amigos, felizes os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados os que consagrarem suas posses aos movimentos da vida e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Foi então que Jesus, com todos reunidos, contou a parábola dos talentos, conforme narram os apóstolos, e foi também que, pousando enternecido olhar sobre a figura de Zaqueu, disse: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E nós vemos que realmente Zaqueu soube valorizar aqueles recursos que Deus tinha lhe posto na mão e trabalhava com bastante desapego. E o Espiritismo nos coloca essas lições maravilhosas, porque o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia a nossa vida e ilumina após a morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, a se irradiar por toda parte, no conforto da fé viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é sol de eterna alegria. É a árvore verde e forte, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que transforma o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te na sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça sempre no bem. Que assim seja.